Fazendo a correção aqui da página, aqui no de vocês, gente, vai ter página 3, porque houve um erro na enumeração desse livro, e quando eu fui colocar em ordem, eu fui botando assim, mas só que eu vi no original, que no caso, o de vocês também, com certeza saiu erro. Então é na quinta página, vocês saindo contando 1, 2, 3, é na quinta página, só que tá lá como número 3. Foi repetido, foi um erro de digitação acredito, do pessoal que fez o livro, aí ficou como número 3. Tem o 3 no início, aí no próximo 3 é essa atividade. Vocês começam a contar do início, 1, 2, 3, vai ser no quinto lado. Aí tem aqui a atividade 5. Observe, já que esse livro saiu, eu vi esse erro, e lá mais na frente, volta novamente a página. Houve erros da página, é bom vocês acompanhar pelas atividades. O total de atividade não foi errado, não. Atividade 5, que foi a atividade do dia 23 de novembro, numa segunda-feira. Aí nós temos aqui, que quem estava acompanhando, gente, vocês que estavam acompanhando aí o papel que eu entreguei, tá lá no de vocês. Segunda-feira, 23 de novembro, disciplina, português, língua portuguesa, que todos que receberam o livro impresso, recebeu isso aqui, viu? As pessoas que eu tirei as xerox recebeu isso. Que aqui vinha dizendo algumas informações do texto, que eu sei que teve crianças, isso aqui do texto de fluência não ia servir para vocês, mas esse sim, que o texto de fluência de vocês têm em casa do terceiro ano. Que eu estava enviando pelo WhatsApp a fluência do terceiro ano. Só isso aqui que era em relação ao livro do segundo, que ia servir para vocês. E aqui, fazendo a correção, nós temos aqui, lembrando que isso aqui, gente, esse texto que vocês vão ver, é uma parte, olha, fragmento adaptado. Ou seja, é uma parte do livro do Saci. Inclusive, eu até ia mandar cedo para vocês que eu encontrei, mas até eu vou, quem se interessar, eu envio o livro que foi tirado essa parte do texto. Inclusive, são várias páginas, mas é bastante interessante o livro. Inclusive, eu não vi na nossa escola, mas na outra escola que eu trabalhava, ele existia lá na escola. Não sei se tem ainda na nossa, eu nunca vi na nossa, não. Tem na capa dele, tem o Saci. Eu vou, quem se interessar, se vocês se interessarem, aí vocês me digam que eu envio para o privado de vocês o livro original que tem essa parte da história. E aqui, como eu estava falando, aqui é uma parte. Ao ler isso aqui, tem uma questão aqui que pergunta que até eu vejo que não dá para responder só com isso. Para eu responder, eu fui lá para a história, procurar para poder entender. Então vamos lá. Então, um conto é um fragmento de um conto, ou seja, fragmento de uma parte, gente. E mais adaptada, viu? Então, temos como título Pedrinho e o Saci. E aqui temos ler o texto. Tão impressionado ficou Pedrinho com a conversa que tivera com o tio Barnabé sobre sacis, que dali por diante só pensava em saci. Dona Benta caçou dizendo: cuidado, já vi contar a história de um menino que de tanto pensar em saci acabou virando saci. Pedrinho não fez caso da história e um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Foi procurar tio Barnabé. Estou resolvido a pegar um saci, disse ele, e quero que o senhor me ensine o melhor meio. Pois bem, falou tio Barnabé, arranja-se uma peneira e fica-se esperando um dia de vento bem forte, em que haja rodamuinho
de poeira e folhas secas. Chegada essa ocasião, vai-se com todo o cuidado para o rodamoinho e zás, joga-se a peneira em cima. Em todos os rodamoinhos há saci dentro, porque fazer redemoinhos é justamente a principal ocupação dos sacis neste mundo. Depois de tudo ouvir com a maior atenção, Pedrinho voltou para casa decidido a pegar um saci, custasse o que custasse. Aqui nós temos o autor do texto, que é Monteiro Lobato, tirado do livro Pedrinho e o Saci, a parte do livro, viu, gente? Como eu disse para vocês, esse livro tem vários capítulos. E nesse capítulo aí tem Pedrinhos, ou é o nome do livro mesmo, Pedrinho e o Saci. Eu vi esse é o nome Saci. Depois eu vou até mandar logo para vocês, se eu lembrar ainda hoje, mas se eu esquecer vocês me lembram, para poder vocês verem. O nome do livro, Pedrinho e o Saci. Foi publicado na editora foi publicado esse livro, Pedrinho e o Saci, foi publicado em São Paulo, pela editora Brasiliense, no ano de 1994, ou seja, faz 26 anos que foi publicado esse livro. Aí aqui vem dizendo, fragmento adaptado, que é uma parte do livro, gente. A questão número 2, nós temos aqui, essa história é real ou inventada? Que no caso vocês tinham que ter colocado aí que a história é inventada, né? Que não é real, real é quando realmente acontece. Acredito que vocês já sabem disso. No caso, é uma história inventada, criada por Monteiro Lobato, que é um escritor. E aqui a questão número 2. É possível saber onde e quando aconteceu a história? Eu coloquei aqui não. Por quê? Para eu saber o lugar e quando aconteceu a história, eu fui procurar na história. Aqui não vem dizendo o lugar e nem vem dizendo quando. Só que quando eu procurei saber, quando eu pesquisei, quando a pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Quando eu pesquisei assim, quando aconteceu, primeiro pesquisei onde aconteceu a história, Pedrinho e o Saci. Aí lá já apareceu o livro, esse dito livro aqui, o original, Pedrinho e o Saci. E daí eu descobri essas informações aqui que eu anotei, mas a pergunta só é possível saber onde e quando aconteceu a história? Com certeza não dá para saber aqui onde e quando não. Mas ao ler a história original, eu descobri que a história aconteceu primeiro. A primeira pergunta, onde? No sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando? Nas férias de Pedrinho. Lá no começo desse dito livro, desse livro aqui, lá no começo do livro vem dizendo que Pedrinho ia passar as férias lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi para lá e aconteceu. Aí vai contando várias coisas até chegar nessa parte. Na parte do Saci. Então, tem várias coisas que acontecem lá no sítio do Pica-Pau Amarelo para acontecer essa parte. Como eu já disse a vocês, é um fragmento, é uma parte da história. Então, para eu saber o lugar e onde aconteceu, eu fui para o livro, procurar o livro original. Pelo que tem aqui, não dá para descobrir isso. Onde e quando aconteceu essa história. Aí, como eu já disse, então a resposta aqui é não. Eu coloquei essas informações apenas para vocês saberem, mas não precisa colocar aqui não. É possível saber onde e quando aconteceu a história, vocês podem colocar aí que não. Eu acredito que foi, não sei porque o autor desse livro colocou isso, porque eu acredito que ele quis colocar aqui, que era uma das características do conto, era para saber isso.
o lugar que ocorreu a história e quando ocorreu a história. Só que ele pegou o autor, a pessoa que fez esse livro que vocês estão com ele, não pegou um fragmento que desse para trazer essa informação. Para saber essa informação, a gente tem que ir para o texto original. Essa mesmo aqui, ela não traz essas informações, não. Então, mas que vocês fiquem sabendo desde já que essa parte aqui aconteceu no sítio do Pica-Pau Amarelo e foi nas férias de Pedrinho. Não é preciso colocar isso, só precisa colocar o não. A quarta questão: quem são os personagens do texto? Aqui, nós temos 3 alternativas. Tem Pedrinho, Dona Benta e tio Barnabé. Pedrinho, Dona Benta e Monteiro Lobato. Monteiro Lobato aqui é o autor. Então, a gente já descartava essa alternativa. Ele é o autor e não o personagem. Aí, a gente vem pra cá. A gente pode ficar na dúvida. E aí, é Pedrinho, Dona Benta e tio Barnabé? Ou Pedrinho e o Saci? Já que já tem aqui o nome Saci. Então, a gente, ao ler aqui o texto, a gente vê que quem participou aqui da história. Será que foi o Saci ou foi aqui, ó? As 2 alternativas que eu falei aqui que ficaram. Aqui a gente descarta por causa de Monteiro Lobato, que é o autor e não o personagem. Então fica essas 2 alternativas: Pedrinho e o Saci, Pedrinho, Dona Benta e tio Barnabé. Então a gente vê que Pedrinho tem nos 2 cantos, né? Que é o personagem principal. E a gente vê a diferença entre Dona Benta e tio Barnabé ou Saci. Aí a gente vai ver aqui no texto que aqui na história está contando o quê? Que Pedrinho, ele foi conversar com quem? Pedrinho tão impressionado ficou Pedrinho com a conversa que tiveram com o tio Barnabé. Aí a fala aqui, mas ainda deixa eu ler aqui novamente para vocês. Que tiveram com o tio Barnabé sobre Sacis, que dali por diante só pensava em Saci. Dona Benta caçoou dizendo. Então, entra aqui a personagem Dona Benta. Ela caçoou dizendo, olha aqui a fala dela. Então, ela tem que ser personagem porque ela está, inclusive, falando. Ela está, inclusive, falando no texto. Então, Dona Benta, com certeza que é personagem. E a gente continua aqui. Olha, Dona Benta diz, cuidado, já vi contar a história de que um menino que de tanto pensar em Saci acabou virando Saci. Então, aqui é o narrador ainda falando. O narrador Pedrinho não fez caso da história. E um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Foi procurar quem? No caso, o tio Barnabé. Aí ele chegou. Diz que ele foi procurar o tio Barnabé. O travessão aqui quer dizer que é a fala de quem? É a fala de alguém. Aí a gente vê aqui o que está escrito. Estou resolvida a pegar um saci. Quem estava dizendo isso era quem? Era Pedrinho, né? Disse ele. E quero que o Senhor me ensine o melhor meio. Pois bem, falou tio Barnabé. Aí continua o travessão para dizer que aqui é a fala de quem? De Barnabé. Arranja-se uma peneira e tal. Então, aqui é a fala, isso aqui tudo, inclusive que eu já li, tudo isso aqui, eu vou até repetir, arranja-se uma peneira e fica-se esperando um dia de vento bem forte, em que haja rodamoinho de poeira e folhas secas. Então, até aqui, até secas é a fala de Barnabé. Então, não tem como Barnabé e Dona Benta ficar de fora, não. O Saci aparece que, durante essa parte aqui, vem dizendo que ele queria pegar o Saci, mas ele não aparece. Mas Dona Benta e Barnabé aparecem na história, inclusive conversando.
conversando com Pedrinho. Então, eles não podem ficar de fora. Então, a alternativa correta aqui é Pedrinho, Dona Benta e o tio Barnabé. A letra A. Quinta questão. Qual é o fato narrado nesse conto? No caso aqui, temos a transformação de Pedrinho em Saci. B. Em nenhum momento o texto falou de transformação de Pedrinho em Saci. Aqui a discussão entre Pedrinho e sua avó, em nenhum momento falou de discussão. E sim, a tentativa de Pedrinho de pegar um saci. Então, o fato narrado era esse. A tentativa de Pedrinho de pegar um saci. Aqui, você acha que o Pedrinho conseguiu pegar o saci? Aqui, aí é o que vocês acham. O que vocês acham, que inclusive eu li partes de um texto e eu vou ver eu vou ver e passo essas informações para vocês, que eu não conheço essa história completa e eu li só partes do texto. Vocês vão colocar aqui o que acha e eu vou pesquisar e passar a informação para vocês, se ele conseguiu ou não pegar o saci. A sétima questão. Você sabe o significado da palavra rodamoinho? Converse com um colega e escrevam. Tá falando por que escrevam? Você e o colega. Já no caso porque essa atividade foi feita para ser feita na sala de aula, né? Mas no caso aqui, vocês que iam fazer, a não ser que, como tem alguns casos de crianças que moram perto do primo, ou pode ser fazer com o irmão. Então, no caso, converse com o colega mesmo, que no caso é com o irmão ou com o primo, e escreva. Rodamoinho, na página que eu mandei para vocês, que só um instante. Tem até aqui. Isso aqui, nessa folha que eu entreguei a vocês, juntamente com a Xerox, tem aqui. Rodamoinho, vento que rodopia. A resposta estava aqui. O significado, vocês podiam botar só vento que rodopia. Na internet, eu encontrei esse significado também, variação de remoinho. Que no caso a variação, tipo, as diferentes formas de se falar da palavra. Como aqui, pelo menos eu conheci essa palavra rodamoinho, eu conhecia como... Eu sempre escutava minha família chamando de redemoinho. O redemoinho redemoinho, né? Que no caso é uma forma de, no caso, pelo menos onde eu nasci e me criei lá no sítio. Então, as pessoas lá chamavam de redemoinho. Então, aqui, remoinho. Em algum lugar deve ser, algumas pessoas devem chamar de remoinho. E no caso, em alguns outros lugares, deve chamar de rodamoinho. Eu não sei como é que vocês chamam, quer dizer o quê? Vento que rodopia. Inclusive aquele lá, né? Aquele vento forte, que muitas vezes entra muita terra dentro de casa, se a gente estiver no meio da rua. Muitas vezes entra terra nos nossos olhos, se a gente tiver de boca aberta, entra da nossa boca, né? Aquele vento forte, que realmente fica rodando, né? E se tiver lixo, sacola, por perto, aí sacola vai tudo, né? Roda, e muitas vezes aquele lixo é jogado até no nosso rosto, né? Se a gente tiver ali no meio, onde aquele vento está rodopiando. Então, com certeza vocês sabem o que é isso. Eu não sei como é que vocês chamam. Eu mesma conhecia, como eu falei, como redemoinho. Redemoinho, que no caso também pode ser chamado de rodamoinho, e em alguns cantos também é chamado de remoinho. Vamos para a próxima questão. E aqui, gente, para quem não fez, eu vou passar sim para vocês pausarem aí o vídeo e fazerem.
Esse aqui vocês podem botar só esse significado de baixo. Eu coloquei esse, eu pesquisei, aí depois eu vi que tinha esse na informação que veio da secretaria. Pode colocar só o de baixo mesmo. Vocês pausam aí o vídeo e fazem. Lembrando que é o quinto lado, 15º lado. Só que no livro de vocês está como número 3. Aqui foi porque eu apaguei, que eu ia colocar de acordo com a sequência, mas depois eu vi que o de vocês também tinha o número 3. Aí eu peguei e coloquei o número 3, do jeito que de vocês também estão. Vamos agora para o outro lado. Que no lado de vocês está o número 4, repetido, né? É o segundo número 4. Tem no início e mais lá na frente tem o segundo número 4. Que contando é o 16º lado. Vamos agora para a 8ª questão. Temos aqui, circule no texto a palavra que tem o mesmo significado de admirado. Eu pesquisei, gente. A gente pesquisando o significado de admirado, logo ela não aparece impressionado, não. Eu demorei um pouco, inclusive, procurando esse significado, porque eu saí procurando, mas eu encontrei. Ele também, depois que eu olhei que eu não encontrei, eu digo, mas só tem impressionado. Eu saí procurando e vi. Eu digo, não, só pode ser impressionado. Pelo sentido assim, eu achei que estava querendo dizer impressionado, que era admirado aqui. Tão admirado ficou Pedrinho. Quando a gente sabe que é o mesmo significado, pode substituir, né? Então, tão admirado ficou Pedrinho com a conversa que tiveram com o tio Barnabé sobre o Saci, que dali por diante só pensava em Saci. Então, ele ficou muito admirado, que pode ser também impressionado. Então, eu disse, só pode ser impressionado. Quer dizer, admirado. Admirado só pode ser impressionado. Aí, eu não estava encontrando, mas acabou, quando eu procurando lá, encontrei um dos significados. E dos que eu encontrei em admirado, eu fui ver o significado, podia ser impressionado. Aí foi que eu concluí que podia ser admirado, poderia ser também impressionado. Então, no caso, vocês iam circular a palavra aqui, impressionado. Aqui nós temos... Vocês não precisam colocar aqui não, viu? Eu só preciso circular lá no texto a palavra impressionado. A 9ª questão tem aqui, pinte o significado da palavra zaz. Zaz quer dizer ação rápida. Não é susto nem medo. É ação rápida. Que está lá no texto, quando apareceu o rodamuinho, que aqui diz, né? Que eu conheço como redemoinho. Redemoinho, mas aqui diz que é rodamoinho. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui. Chegada esta ocasião, vai-se com todo o cuidado para o rodamoinho. Isás, ação rápida. Joga-se a peneira em cima. Então, essa ação de jogar a peneira em cima do redemoinho, então, é a ação rápida. No caso, é essa primeira que vocês vão pintar. Eu só marquei aqui, mas vocês pintem aí como a questão pede. A B, conhecer. 10ª questão. Você observou qual é o som da letra C na palavra saci? Quando a gente fala saci, o C está aqui. O C tem som de S, né, gente? O C, ele pode ter o som de S quando ele vem antes de I e de E. Ele tem som de S. E antes de A, O e U, ele tem som de K, né? O C, ele pode ter som de K ou som de S. Ele vai ter som de S antes de I e de E. Que vocês já fizeram atividade esse ano sobre isso. Então, você observou qual é o som de C na palavra saci. Na palavra saci, o C, que está aqui, tem som de S. Aqui é a 11ª questão. Lê as palavras abaixo e circule as palavras que contêm a sílaba se ou si. Nós temos aqui a palavra cebola. Como tem C, você vai circular.
Eu vou ler todas e vocês observem, depois eu vou mostrando, apontando as que vocês vão circular. Então, nós temos aqui cebola, lavanderia, cenoura, menino, girar, escuro, pé, joia, cipó, doce, cilada, ácido, aceitar, oferecer, cimento, acima, cereja, gaiola, pedal, Cecília, pomada, férias, bacia, cidade, cinema. Então vocês vão circular todas essas que tem sé e si, ó, aqui, cebola com sé, cenoura sé, cipó si, doce sé, cilada si, ácido si, aceitar sé, oferecer sé, cimento si, acima si, cereja sé, Cecília sé e si, né? Bacia si, cidade si, cinema si. Aqui vocês dão uma pausada aí no vídeo, ó. Cadê? Só um pouquinho. Eu vou pausar aqui, ó. Vocês pausam para ver aí direitinho. Não precisa colocar esse nome. É circular lá no texto. Pausa aí. E aqui pausa para circular aí as palavras. E vamos aqui à 12ª questão. Circule a palavra que está escrita corretamente. Nós temos aqui a imagem da cesta. E a cesta é escrita dessa forma. Com C. Sexta. Tem a palavra sexta. Essa sexta aqui é dia da semana. Mas como tem a imagem aqui da cesta, essa sexta é com C. Sexta. Aqui é sexta, também nós lemos sexta, só que essa sexta, quando se refere a dia da semana, é dessa forma. E essa sexta aqui é dessa forma. E aqui é a palavra totalmente errada, gesta, que nem existe. Aqui nós temos a imagem do morcego, que é escrita dessa forma, morcego. A gente falando dia a dia, morcego, né? Acredito, não sei se vocês falam também dessa forma, pelo menos eu aprendi com meus pais chamar de morcego. Que até não é, como eu já falei, a gente já viu em outras atividades, que não é considerada errado. Apenas é a língua que a gente aprende com nossos pais, é chamada língua nativa. Mas a linguagem formal, a padrão, é morcego. A gente... como a gente se criou falando dessa forma, a gente tem palavras que a gente até se acostuma, outras não, a gente muitas vezes não tira, né? Por causa do hábito de falar, por conta das pessoas que a gente vive no dia a dia, que falam dessa forma, mas a gente não pode escrever da escrita, esquecer da escrita de escrever corretamente. Então aqui, morcego é dessa forma. Circo. Circo é com C e não com S nem com CO. Com o quê? Capacete. Capacete dessa forma. Capacete é com C e não com S, nem quando diz capacete, não tem nada com que, né, gente? Prestando atenção, então, todos dessa fila. A primeira coluna. Sexta, morcego, circo e capacete. 13ª questão. Organize as sílabas e descubra. Aqui, ó. Vocês pausem aí. Aqui, vocês pausem para fazer aí. E aqui a 13ª questão. Organize as sílabas e descubra as palavras. A primeira sílaba está sublinhada. Nós temos aqui palavras com 2 ou 3 sílabas. E dá uma dica, que a primeira sílaba está sublinhada. Então, você não ficava muito perdido, né? Então, a primeira aqui, ó, si. Aí, você ia fazer si, ma, né? Não era, né? Então, se não podia ser si, ma, então era cinema. Cinema. Então, você ia colocar aqui cinema. E aqui, cidade. Cidade. Aqui,
Fica desse jeito. Capacete. Aqui. Recibo. Aqui. Cedo. Aí você pode dizer, mas forma doce também. Aqui, ó. Eita, foi eu. Gente, desculpa aí, olha. Inclusive, quando eu formei essa, eu não tinha visto que começava do dó. Eu vou apagar isso aqui. Inclusive, agorinha. Deixa eu apagar logo aqui. Pra vocês verem, gente. Ó, essa palavra aqui, ela forma doce, mas só que dizia a questão que a primeira sílaba ela era sublinhada. Então tem de ser dó. Quando eu estava formando, eu não tinha visto esse detalhe. Depois, quando eu fui ler novamente, foi que eu vi. Eu vou apagar aqui logo. Um instantinho. Só questão de instante. Aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Para que vocês já acompanhem aí. Que se eu for tirar foto, deixar para depois, vocês já fazem aí, deixam errado. Então, ó. Primeira sílaba, dó. Aqui, saci. Aqui, primeira era vacina. Cigana. Cebola. Cera. Cinto. E cego. Então, aqui vocês pausem aí o vídeo e vão fazendo. Cinema, cidade, capacete, recibo, cedo, saci, vacina, cigana, cebola, cera, cinto e cego. Pausem e façam. Aqui a quarta questão. Vamos agora para... Quer dizer, a quarta questão não. No lado de vocês a quarta página. Mas é a segunda vez que aparece a quarta, viu? Aqui é a segunda vez que aparece a quinta. Que contando os lados é o 17º lado. Procurem a página direitinho. Inclusive as outras atividades anteriores eu já havia corrigido, viu? Quem não pegou a correção, entre em contato comigo que eu mando novamente. Se já jogaram no mato, né? E não corrigiram. Então vamos lá, a 14ª questão. Encaixe as palavras nos quadradinhos, separando as sílabas corretamente. Temos aqui a palavra tecido. Só um instante aqui. Tá aparecendo alguma coisa aqui no meu celular. Vamos lá, gente, continuando. Tecido e cimento. Aqui nós temos a sílaba si. Então vocês colocam aí té, já tem si, e vocês colocam dó, forma tecido. E aqui já tem si, vocês vão botar men, depois tó, para formar cimento. Aqui nós temos a palavra moleque e riqueza. Mole, já tem que, forma um moleque. Ri, já tem que, vocês colocam za, forma riqueza. Aqui coqueiro, coqueiro. E aqui queijo. Então vocês vejam aí, ó. Vou encostar aqui um pouquinho. A câmera ficou ruim. Vocês pausem aí e copiem. A 15ª questão. Complete as palavras com se ou si e use-as para completar as frases. Nós temos aqui ba, a. Aí vocês vão botar si. Para formar a bacia, vocês colocam si. Vá, na. Aí vocês colocam si. Forma vacina. Capate. Aí vocês vão colocar C.
capacete, doce, doce, cigarra, cigarra, cinema, cinema, cebola, cebola, cócegas, que eu aprendi com minha família a chamar cosca. Eu não sei como é que vocês aprenderam. Eu aprendi com minha família a chamar cosca. Mas a palavra correta é cócegas. Cócegas. Se vocês não sabiam, façam saber a partir de hoje que a palavra correta é cócegas. Com C, viu? Cócegas, C e cebola com C. Então, aqui nós temos, ao andar de bicicleta, devemos usar o capacete. Cecília sorriu muito com as cócegas do irmão. A professora leu a fábula, a cigarra e a formiga. Por que eu coloquei com C maiúsculo e vocês vão ter que colocar com C maiúsculo? Porque aqui cigarra é o nome do livro. Vocês observam que formiga está com um F maiúsculo, porque o nome próprio do livro é o nome do livro. O nome daquele livro que tem aquela história que vocês conhecem da cigarra e da formiga. É como eu falei, o nome próprio daquele livro, a cigarra e a formiga. Então, cigarra tem de ser com C maiúsculo. E mamãe fez frango assado com cebola. Vocês iam copiar, completar com essas palavras, com a que desse certo. E mamãe fez frango assado com cebola. Depois do jantar comemos doce de jaca. Então eu vou botar aqui, ó, vocês pausem aí e façam bem direitinho. Não façam garranchos não. Copiem bem direitinho. E aqui a 16ª questão. Vamos confeccionar um saci com dobraduras? Você vai precisar de 2 quadrados de papel. Aí temos aqui as instruções, ó. Os 2 quadrados de papel. O primeiro quadrado vai dobrar ao meio, né? Aí aqui manda dobrar, ó. Quando dobra ao meio, aí fica aqui essas marquinhas. Aí aqui vem ensinando passo a passo, gente. Vocês observem aí. E aqui vem mostrando como é que vai fazer a cabeça, né? Para montar o saci. Aí desenha o rosto, cole o cachimbo na cabeça. Aqui vem mostrando os passo a passo, vocês observem. Se quiserem tentar aí, tentem. Mas vamos lá para as questões. A autora aqui é Gláucia Lombardi. A autora de quem fez esse texto aqui. É um texto instrucional. Que é aquele texto que nos traz ensinamentos, nos ensina a fazer algo, né? Então, ele foi tirado do livro Folclore e Mitos, Brincando com Dobraduras. Foi publicado em São Paulo pela editora Paulus, no ano de 2006. Nós estamos em 2020, faz 14 anos que foi publicado esse livro, que foi tirado esse texto. Nós temos aqui a 17ª questão. Complete as frases com uma das palavras dos parentes. Nós temos aqui na letra A palavra tirinha e instrução. Então, o texto acima é uma tirinha ou instrução? Instrução, né, gente? Esse texto aqui não é uma tirinha, é uma instrução. Que vocês iam botar aqui a palavra instrução. Esse texto está contando ou ensinando a fazer um saci de papel. Não está contando, está ensinando, né, gente? A resposta já estava dentro de parênteses. Vocês iam colocar aqui, ensinando. Para fazer o cachimbo ou saci, que são necessários 6 passos. Aqui nós vemos, ó, cachimbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer o cachimbo é 6 passos. E para fazer a cabeça do saci, 1, 2, 3. Então era para fazer o cachimbo, que era necessário 6 passos. Então é para fazer o cachimbo, são necessários 6 passos. Então vocês pausem aí, ó.
aqui. Vamos para a última questão, né? A 18ª questão. O que não pode faltar em um conto? Eu coloquei aqui uma das características. Personagens, tem que ter os personagens, tem que ter o narrador, que é aquele que está contando a história, e tem de ter parágrafos. Como eu falei, ele também tem aquela coisa, tem o tempo, tem o lugar, só que a gente viu no de hoje mesmo que não apareceu. Não, tem deles que a gente fica difícil de identificar. Aí eu achei melhor colocar esses 3. Personagens, narrador, e é um texto que ele é escrito em parágrafos. E aqui na instrução, o que não pode faltar, passos a serem seguidos, né? Todo texto que tem uma instrução vem nos ensinando, dando os passos para ser seguidos e para assim fazer alguma coisa, tipo uma receita de um bolo, vem dando os passos para poder fazer o bolo, né? Primeiro, o que é que vai fazer? Segundo, para armar um texto instrucional, ou seja, os textos que vêm, exemplo, se os pais de vocês comprarem um guarda-roupa, vem um texto instrucional, mostrando como montar o guarda-roupa. Então, vem dando os passos a serem seguidos. Uma máquina de lavar, vem dando os passos a serem seguidos, como usar a máquina. Então, um texto instrucional, ele não pode faltar os passos a serem seguidos. Então, vocês vejam aí, pausem. E a atividade 5 acaba nessa página. Pausem, façam, não deixem de ver o vídeo e fazer tudo caprichado. Um cheiro.